Coisa boa, obrigado Júnior, obrigada Júlia, que estão aí no louvor. Como essas canções, né, são agradáveis e os casais precisam voltar a escutar essas canções antigas, que eu me lembro que nós escutávamos, né, e cantávamos também. Bom, o assunto de hoje é um assunto muito bom, mês de junho, mês dos namorados, e é um mês muito especial, porque fica aquele clima gostoso, de amor. Os que já são casados, né, também se lembram do tempo de namoro, dos votos que fizeram. É tempo também dos solteiros, quem sabe aqueles que estão meio travadinhos, destravar. É um mês muito especial. E lá em casa esse mês sempre foi especial também, porque lá em casa é o mês onde o pastor Nilton e a pastora Regina comemoram. E esse ano é um ano muito especial. 40 anos de casamento, né? Tem uma história aí, uma história muito bonita junto aí. E hoje nós estamos aqui então, eu estarei falando um pouquinho, minha esposa, a pastora Júlia, e nós temos também dois casais que estarão conversando conosco. Quero apresentar o pastor Ezequiel, a pastora Raquel, que bom, bem-vindos, e também o pastor Rogério e a pastora Pri. Alegria ter vocês aqui com a gente. Sempre estão juntos, né? Mas eles às vezes ficam nos bastidores. Hoje estão com a gente aqui. E é muito legal porque eles têm até uma experiência, né? Além do Brasil, de uma outra cultura. E eles vão compartilhar um pouquinho com a gente a respeito disso. Mas então, pastor Lediel, você falou que tem um desafio para a gente. Eu tenho um desafio para você. Eu até tinha elaborado algumas perguntas bíblicas sobre casais, sobre romantismo, mas a pastora Júlia disse, não, hoje nós vamos lançar um outro desafio. E o desafio é, a nossa equipe está ali, e elas estão acompanhando, porque a gente está transmitindo tanto no YouTube quanto no Facebook, mas elas vão acompanhar o chat do YouTube. Tá? Então, se você que está no Face e quer participar desse desafio, você precisa ir lá para o YouTube, tá bom? Lá no chat. Qual é o desafio, então, dessa noite? O desafio é, o casal, pode ser o homem ou a mulher, ou um para o outro, que escreverem no chat da nossa transmissão a melhor declaração de amor. O casal vai ganhar um jantar. O restaurante é na Moita. Então tá, ó. Um jantar no restaurante na Moita. Quem o casal que colocar a melhor declaração de amor no chat, então, do nosso programa. Quem que vai avaliar? A equipe dos nossos bastidores vai separar as 3 melhores declarações. Daí depois os 3 casais aqui estaremos decidindo qual foi a melhor para ganhar esse jantar, um jantar especial na Moita, nessa semana que vem, que está pertinho do Dia dos Namorados, tá bom? Então nós vamos começar a nossa conversa, nosso bate-papo, um tema extremamente importante, romantismo. E alguns pensam que é coisa só lá, tempo de namoro, depois que casa, não precisa mais disso. Então nós vamos conversar sobre esse assunto. E eu gostaria de começar então por esse casal, pastor Ezequiel, pastora Raquel. Começa contando um pouco como é que vocês se conheceram. Dá um oi para o pessoal. Como é que vocês se encontraram? Pastor Ediel, uma alegria poder estar participando desse momento tão importante. É uma grande alegria para mim e para minha esposa estar fazendo parte nessa noite. Um abraço a todos os nossos queridos irmãos, amigos que nos acompanham, especialmente o pessoal do Garcia. Que Deus abençoe vocês aí. Vamos ver se alguém ganha esse jantar aí, né? O pastor tem ensinado vocês aí a ser romântico, então capricha lá. Opa, tem ensinado mesmo? Ó, o pastor tem ensinado, que benção. Temos ensinado isso lá, né? Eu soube de umas fotos, até me mostraram umas fotos românticas aí desse casal. Completaram o aniversário de casamento agora? Isso, na verdade, dia 20 de maio agora, a gente completou 25 anos de casado. Foi realmente uma data muito especial, muito marcante para nós. Bom, a gente se conheceu na cidade de Indaial, né? O pai era pastor em Indaial. E quando o pai chegou em Indaial, ainda eu era bastante jovem, tinha 16 anos. E meu pai cuidava de 2 congregações na época. E então eu fui lá nessa outra congregação que o pai atendia também. Depois de um tempo ele mudou lá para aquele bairro e comecei a frequentar os cultos. Então lá eu conheci a Raquel. Mas foi assim interessante que o que me despertou o amor mesmo pela Raquel foi através de um hino, ela cantando, né?
já faz 25 anos, então não foi ontem, né? Foi um encontro bem de crente, né? Bem de na crente, igreja ela cantando. O pai, como sempre, sendo o pastor da igreja, né? Ele chegou cedo na igreja, obviamente, e era cedo, muito cedo. Então eu fiquei dentro do carro, naquele tempo da fita cassete. Aí tinha uma fita, eu coloquei aquela fita cassete para rodar e escutei um violãozinho tocando assim meio perdidinho e cantando. Aquela voz era muito linda. Aquela voz, eu disse, meu Deus, que voz mais linda, o que é isso? E aí, quando terminou o culto, eu perguntei para o pai, disse, pai, de quem é essa mulher que estava cantando, essa moça que estava cantando? Daí ele disse, a Raquel. Essa Raquel? A Raquel aqui? É. Ele disse, é a Raquel. Daí, ali, acendeu o amor. Através desse dia, né, depois desse dia, aí eu comecei a olhar com outros olhos. Tá certo. Tá, mas ela não falou como, então, que despertou o interesse dela. Agora, então, pastora Raquel, fala como que esse cara magrão, hein, na época também era magrão, né? Como é que ele despertou o amor no teu coração? A paz a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui. E dizer que, como ele já falou, eu era a menina que estava quietinha lá no interior de Indaial, na minha congregação. Era bem quieta mesmo, bem tímida. E o pai dele cuidava das duas congregações, mas ele quase não vinha na nossa congregação. E, de repente, ele começou a vir. E um dia, eu estava passando por uns momentos difíceis assim na vida, e a gente estava num congresso, daqueles congressos que se estende o dia todo, que é no ginásio. E lá pelas tantas, já do início do culto, da noite, eu saí e estava muito aborrecida. Eu queria só ficar sozinha e chorar um pouco escondida. E eu entrei no carro e chorei um pouquinho lá e fiquei lá, pensando na vida. E daqui a pouco eu olhei, lá vinha ele. E ele bateu assim no vidro. E a gente sabe o que os meninos fazem quando uma garotinha está triste, né? Eles oferecem o ombro, às vezes com muito interesse. E eu pensei, vai ser do mesmo jeito, né? E ele veio, bateu assim no vidro, daí eu abri, e ele falou, eu percebo que tu está triste, Raquel, o que está acontecendo? Eu falei, vai passar e tal. E acreditem, ele me deu um conselho de Deus, disse que eu tinha ministério, que era para mim me levantar, que eu não era para ficar abatida nem nada. E quando ele saiu, eu falei, uau, que homem é esse? E ali eu comecei a olhar para ele com outros olhos, e foi assim que a gente começou a namorar. Uau, que legal, bacana, né? Pastor Rogério, pastora Pri, conta pra gente, vocês um pouquinho, como é que foi esse encontro, como é que vocês se conheceram, como que despertou o amor. Bom, Pai do Senhor, pastor Lediel, pastora Júlia, também a todos que estão nos assistindo, para nós é um privilégio, com o pastor Ezequiel, a pastora Raquel. Bom, na verdade, como nós dois somos do Araranguá, né, nós sempre estivemos envolvidos com jovens, sempre envolvidos nos congressos, na época, muitas gincanas, né? Suas férias ali e por diante. Aí, quando despertou assim o meu interesse pela Pri, foi num congresso de jovens, e foi através de um jogral que ela estava apresentando, e aquilo me chamou a atenção, porque ela fazia com muita naturalidade, né? Então, é uma coisa assim que a Pri tem, ela é bem espontânea, bem natural, assim. Então, ali começou a despertar o meu interesse por ela. Mas, claro que daí eu tinha uma barreira, que era os pais dela, né? Aí vinham os irmãos, e ali, e como ela era uma das mais novas, então daí o pai não queria aceitar, e foi toda uma batalha. Mas, graças a Deus, foi vencido, e hoje estamos aqui, já vai fazer 16 anos. Estamos casados, graças a Deus. Pri, conta também um pouquinho como é que foi então isso aí. Uma saudação para todos os internautas, ao pastor Lediel, à pastora Júlia, bom estar aqui participando. E o meu interesse pelo Rogério foi quando a gente, naquela época, o pai não tinha carro, e a gente sabe que Blumenau é cheio de morro, né? E a rua Araranguá, principalmente. Então, ele sempre parava a gente na metade do caminho, e ele dizia para o pai, né, quer uma carona? O pai disse, mas você mora para o outro lado, é muito longe para você. Ele disse, não, é caminho. Então, ele sempre dava carona para a gente no final do culto, e ele sempre olhava pelo retrovisor, porque eu sentava atrás, e ali ele sempre ficava espiando.
despertou o interesse por ele, porque assim, o Rogério ele é muito simpático. Ele se enturma com todo mundo. E isso me chamou a atenção, porque eu era mais tímida, então chamou a atenção ele ser diferente, né, de outras pessoas. Ele entrou nos jovens, ele já participou, e ele se enturmou com todo mundo. Foi onde me chamou a atenção. E o mais interessante foi num congresso de jovens, que ele pediu para namorar comigo. Naquela ocasião eu tinha 15 anos, e o meu pai disse que não, que ele teria que esperar até eu completar 16. Então ele esperou quase 1 ano para namorar comigo. Olha, que legal. Nos dois casos a gente está vendo que igreja, né, é um ambiente, olha, aonde as coisas acontecem, né? E não foi diferente no nosso caso. Você quer contar ou quer que eu conte? Vou resumir aqui como é que foi mais ou menos a história, né? Igreja também. Ano 2000 eu vi a Júlia pela primeira vez na Jerusalém, tá? Achei ela uma moça bonita, mas passou um bom tempo, meses. E às vezes ela vinha aqui na sede e a gente conversava assim, né? Às vezes ela era meio crítica com algumas coisas comigo, porque era mas eu não vou contar esses detalhes não. Mas enfim, quando ela começou daí a congregar mais, assim, bateu forte o coração, eu olhava, a gente conversava depois do culto, e a gente foi assim, se conhecendo, né, e as coisas foram acontecendo. Mas dá um livro, né, se contar os detalhes, dá um livro. Mas ambiente de igreja, né, que legal. Você que está solteirão aí, você que está solteirona, você já percebeu, né, que frequentar a igreja é um passo importante, tá? Então, oriento você. E claro... Sim, a pastora Júlia está dizendo, frequenta a igreja, adore a Deus, mas já fica atento, né? Sempre tem um moço solteiro, uma moça solteira, gente crente, gente bonita, gente que também quer casar, é por aí, né? É assim que as coisas vão acontecendo. Mas vamos lá. O assunto da nossa noite é romantismo, e nós já vamos entrar em alguns assuntos para discutir sobre esse tema, mas eu queria saber de você, pastor Rogério. Qual foi o ato mais romântico até hoje que você fez para a Pri? Vamos lá. Quer dizer, não foi fácil. Ela me lembrou agora, né? Foi enfrentar os pais dela. Esse foi o ato mais romântico e corajoso. Não foi fácil. E também ali estava toda a família e também uma tia dela também junto acompanhando. Então foi um desafio muito grande. Pri, e você, Pri? E você? Teve algum ato romântico? Vamos lá. Para o Rogério, qual foi o maior ato romântico para o Rogério? Eu não consigo assim lembrar de algo muito, muito específico, né? Mas eu acredito que o ato... Eu sempre fui muito romântica no namoro, assim. Então, acho que eu lembrava de todas as datas, né? Com questão ao dia dos namorados, ao dia que a gente se conheceu... né? Então, esses atos eram de romantismo, o aniversário dele, fazer surpresa, né? Então, essas coisas no namoro eu já fazia e acho que era uma demonstração de romantismo. Coisa boa, coisa boa. Vamos lá, pastor Ezequiel. Vou perguntar para você qual o maior ato romântico que você achou que a Raquel fez para você. Olha, pastor Lediel, na verdade, a gente é bastante romântico. Então, romantismo lá em casa tem bastante. Mas assim, muitas coisas marcam, né? Uma delas, eu fui numa viagem, estava numa viagem missionária, já morando aqui em Blumenau, e ela escreveu uma carta, um bilhete, e colocou dentro da bagagem, né? E aquilo foi muito, muito legal, né? Porque eu não esperava, você está na viagem, daqui a pouco, você chega no hotel e abre a sua bagagem, está ali uma carta romântica, né? Então, isso foi algo que é bem interessante, que marcou bastante, né? Mas teria muitas outras coisas também. Pastora Raquel, agora você vai falar qual você considera o ato mais romântico do pastor Ezequiel. Bom, gente, ele é muito romântico. Ele é daquele que me chama para ver a lua cada vez que tem lua. E bota bilhetinho na xícara do café. No espelho do banheiro tem bilhetinho. Ele é muito romântico. Mas uma coisa que marcou assim, muito, muito a minha vida foi quando a gente... ainda estava na vida secular, no trabalho secular,
e ele trabalhava no caminhão, né? Trabalhava de representante comercial com caminhão. E então eu sempre ia junto, né? A gente sempre viajava junto. E aí eu engravidei do Kelvin, foi um pouco mais difícil, mas o caminhão era tranquilo, era confortável, e eu ia junto. Depois eu engravidei do Gui, e aí ficou um pouco mais difícil, com, né, o Kelvin pequenininho, e aí grávida ficou um pouco mais difícil. E aí teve um dia que eu estava gravidinha, e ele nunca dormia mais que uma noite fora, né? Mesmo que o patrão pedisse, ele não ficava mais que uma noite fora. E aquele dia eu não sei que chilique deu em mim, que ele pegou a mala para sair, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, lembra, Cal? E aí ele largou a mala e falou, se tu chorar, eu não vou. E aí a minha consciência ficou um pouco pesada. E eu disse, tá bom, pode ir, eu não vou chorar mais. Tá bom, tu vai ficar bem? Sim, eu vou ficar bem. E aí a gente se beijou e ele foi. E ele foi para dormir. E daí, quando chegou de noite, ele me ligou e falou assim para mim, por que o cachorro late tanto? Daí eu falei, eu não sei. Eu acho que você não fechou o portão. Sim, eu fechei. E eu no telefone falando com ele. Ele falou, mas eu acho que tem alguém no portão, vai olhar. Daí eu disse, mas não tem ninguém. Daí nisso eu saí, abri a janela, assim, ele voltou para casa com o caminhão para dormir em casa comigo. Esse foi muito romântico. Uau, ele que estava ali. Tá certo. Vamos lá, pastora Júlia. Qual o ato mais romântico do pastor Lediel? Ixi. Deixa eu pensar. Bem, eu cumprimentei o pessoal que está em casa? Não cumprimentei, né? Gente, que bom estar com você mais um sábado. Que bom que você está aí conectado com a gente. É uma alegria passar mais um sábado junto com você. A gente espera que seja tão produtivo e tão acolhedor como sempre é para a gente aqui também. Então, que bom que nós estamos juntos aí. Então, falando do meu esposo, o Leide sempre foi muito romântico, muito romântico. Eu acho que eu lembro bastante coisa, acho que é até difícil assim pontuar alguma coisa. Quando ele me pediu para namorar, ele já foi assim um pedido muito romântico, cantou para mim, ele escrevia músicas para mim e gravava em fita. Eu já recebi homenagem também na porta da minha casa, no portão, com faixa, tocando saxofone, flores na escola, apareceu com buquê na escola para mim, quando eu estava no ensino médio. Então, bastante coisas assim que eu lembro que marcaram bastante o meu coração. Agora você conta. Pois é. A gente tenta, né? A gente se esforça. Agora, nossa, a Júlia também já marcou muito a minha vida, pelo menos algumas vezes, né, com cartas, né, com cartas assim muito profundas. Ela sempre escreveu com um jeito assim que tocava na alma. E eu me lembro pelo menos umas 2 cartas onde eu me derretia chorando. Foi muito forte. Mas também de chegar em casa, mesa assim arrumada, preparada para um jantar. Algumas vezes com luz de vela, com pétalas. Então, são muitos atos românticos que têm marcado, né? Mas vamos lá. Então, deu da gente meio que sentir como é que estão os casais hoje aqui, lembrar um pouquinho, né, das histórias românticas. Mas entrando no assunto romantismo, alguns acham que é um tema um pouco relativo, né? Porque o que pode ser romântico para um pode não ser para outro. Vamos tentar encontrar uma definição para romantismo, né? O que seria, o que envolve, né? Podemos começar contigo, pastor Ezequiel? Pastor Lediel, hoje eu e a Raquel estávamos conversando sobre essa questão e a gente chegou a uma conclusão que o romantismo, obviamente que quando 2 pessoas se conhecem e encontram, vai nascer o romantismo, né? É claro que esse romantismo ele deve ser cultivado todos os dias, né? Então eu penso que talvez o que tenha, assim, de certa forma prejudicado um pouco é que eu lembro, pastor Lediel, que quando a gente se conheceu foi no tempo do orelhão com fichinhas, né? Essa galera de hoje em dia nem sabe o que é, né? Então, o que acontece? A Raquel estava no trabalho dela e no intervalo do café tinha horário marcado.
Então, eu ia num orelhão, que eu já estava no meu horário de folga, no horário marcado, eu tinha que ligar para ela, ela tinha que estar naquele horário lá no refeitório da empresa, para atender aquela ligação, e eu ficava orando a Deus, porque aquilo era uma tristeza, né? Caía uma fichinha atrás da outra. E muitas vezes você ficava com a conversa pela metade. Então, isso tudo era muito romântico, né? Você escreveu uma carta, escreveu um bilhete. Eu acredito, pastor Ediel, que talvez o que tenha atrapalhado um pouco esse romantismo nos dias atuais, eu estava falando com Raquel. Hoje o namorado vai na casa da namorada, ele fica lá até 10, 11, meia-noite, aí se despede para ir embora. Mas até chegar em casa ele está conversando, e muitas vezes ao vivo ali, né? Com a namorada ou o namorado, enfim, eles continuam a conversa, então eles não estão mais de corpo presente, mas continuam o tempo todo junto. Então, eu penso que talvez isso, de certa forma, força um pouquinho o romantismo, né? Aquela questão de você mandar uma cartinha, de você falar só, hoje é domingo, agora só lá na terça, só lá na quarta, ou só segunda-feira à noite, né? Se acabou. Então, eu acredito que isso tem sido, de certa forma, um problema. Para quem já está numa estrada mais longa como eu, como, né, o pastor Rogério também, não sei quantos anos estão já de casados, mas 13, né? 15 anos também. Então, o pastor Ediel também, né, tem alguns anos, 17 anos. Então, pastor Ediel, eu penso que é uma questão de exercitar isso, né? E é uma via de mão dupla, né? Não adianta eu ser romântico e a Raquel não corresponder, né? Aí eu chego, porque... tipo assim, às vezes eu vou no mercado, eu estou voltando para casa a pé, e eu vejo uma florzinha lá, um capim da beira da estrada, mas tem uma florzinha. Eu vou lá e colho aquela flor e trago para a Raquel. Aí imagina se eu chegou aquela flor para ela, o que eu quero com isso aqui? Então, então, se desprezar esse romantismo também torna-se um problema, né? Quer falar sobre esse assunto? Como o senhor falou, né, muito interessante esse tema. E hoje eu estive pensando também o que é o romantismo. E, para mim, ficou assim uma coisa, no meu modo de pensar, que o romantismo é o companheirismo. Não existe nada melhor, nada mais romântico do que nós termos um companheiro amigo, um companheiro que a gente tem um ditado que a gente falava muito na Argentina, que a gente dizia em las buenas e em las malas. Nos bons e nos maus momentos. Uma pessoa compreensiva ao nosso lado, que entende que nós também falhamos, né? Entende o nosso momento de estar junto, o nosso momento de estar sozinho, né? Então, o companheirismo e compreender o momento de cada um, para mim, isso é o romantismo. Eu fico muito feliz quando o meu esposo me acompanha nos momentos importantes da minha vida, né? Que ele está ali para me apoiar, e nos momentos de dificuldades, né? De tristeza, que a gente passa, né? O dia a dia. Mas, para mim, o romantismo é o companheirismo, é um ajudar o outro, independente da situação que esteja passando. Hoje eu estava relendo um livro que eu li há muitos anos atrás, não lembro se foi logo que a gente casou, quando a gente namorava ainda, né? E me chamou a atenção que no livro fala assim, né, que na verdade o romantismo é uma coisa diferente para cada pessoa. Não tem uma definição específica, tanto que e também é uma das áreas mais exploradas, né? Porque tudo que é música, que é arte, tanto no que diz ao romantismo, no amor, no evoluir o amor, ou então até no deixar, no desromantizar, né? Uma das coisas que também mais gera consumo. A gente pode perceber isso em relação às canções, ao mundo em que a gente vive, né? Hoje até eu abri uma enquete no meu Instagram e eu perguntei para o pessoal, né? Eu queria saber o que era romantismo. De maneira geral, a maioria das pessoas respondeu que é quando você dá uma atenção especial para outra pessoa de forma que ela se sinta amada. Então, acho que a definição que a gente poderia hoje adotar, talvez, para esse entendimento é esse, né? E daí a gente tem que se perguntar, né? Você que está na sua casa também, tem que se perguntar, será que eu estou dando essa atenção para a pessoa que está do meu lado, ao ponto dela entender, ela está se sentindo amada,
como ela precisa se sentir, né? Hoje até estava vendo, né? O que compõe esse romance? O inesperado, né? Você não... Tipo, é uma coisa simples, às vezes, como uma flor que foi colhida no meio do caminho, mas a pastora Raquel não esperava receber aquilo, ou um bilhete que você encontrou, ou uma canção que aquela pessoa, né, cantou para você, ou um momento que você sabe que aquela pessoa deveria estar fazendo uma outra atividade, ela dedicou aquele tempo a você. Então, na verdade, o romantismo está agregado a todos esses detalhes. Uma coisa que me chamou muita atenção hoje, quando eu estava lendo alguns conteúdos cristãos sobre isso e também outros textos, é que o romantismo envolve muito a criatividade. Porque não precisa ser uma coisa... Às vezes a gente acha que tem que ser uma coisa enorme para ser especial, né? Às vezes é uma coisa quase que imperceptível, que só aquela pessoa vai entender que é um gesto de amor. Então, ele envolve a criatividade. E a criatividade vem de quem, né? Do nosso Criador. Acho que hoje também... Posso entrar num outro tema? Vou entrar em outro tema. Eu acho que nessa questão a gente também pode complementar que a mesma pessoa, eu acho que com o desenvolver do relacionamento, muda também o conceito que a própria pessoa tem de romantismo, né? Porque talvez, começou a namorar, os primeiros anos de namoro, aquilo era muito romântico. E passear num lugar que a pessoa gostava, receber flores. Mas com o tempo também, a manifestação desse romantismo pode ser diferente. A mesma pessoa pode ter uma percepção, eu acho, alterada, né? Por exemplo, no meu caso, eu comecei também, com os anos de casamento, a ver romantismo até mesmo nesses detalhes do dia a dia, né? Coisas do cotidiano, mas, né, uma mesa arrumada com carinho, é uma comida feita com carinho, é um cartãozinho aparentemente simples, né? Até mesmo uma frase num papel simples, aquilo pode fazer a diferença e é uma manifestação intensa de romantismo. Pastor Lediel, me permite um instante, ainda sobre isso que a pastora Júlia falou, eu também acho isso muito interessante, essa questão da simplicidade, porque muitas vezes as pessoas acham que para ter uma atitude romântica tem que envolver muito dinheiro, né, uma viagem, ou qualquer coisa nesse sentido, mas é bom também, faz parte também. Mas eu sei que, por exemplo, às vezes, eu e Raquel saímos de casa, a gente vem até ali na beira-rio, tem aqueles banquinhos virados para o rio Itajaí-Açu, simplesmente a gente senta ali com os pés ali, olhando para o rio, conversando. Então, são atitudes simples que fazem toda a diferença, né? Sem gastos. Sem gastos, né? Ou seja, para viver esse romantismo, né, não é apenas fazer uma grande viagem. Mas antes de você entrar, meu amor, no próximo tema e a gente continuar, deixa eu só mandar um recado, então, para quem está nos acompanhando lá. Eu estou vendo que o chat está movimentado, é isso aí. Quem sabe você entrou depois no chat do YouTube, ou quem sabe você está assistindo a gente no Facebook. A gente lançou um desafio. O desafio é a melhor declaração de amor colocada lá no chat do YouTube. Nós vamos, no final, avaliar qual foi a melhor declaração de amor e o casal vai ganhar um jantar romântico no restaurante na Moita. Então, um prêmio bem legal. Vai lá no chat do YouTube e faz tua declaração de amor para o seu marido, para a sua esposa, e a gente vai estar avaliando depois, tá bom? Eu vou pegar, agora antes de eu entrar no outro assunto, eu vou pegar uma deixa no de vocês. No fato, até a gente teve um bate-papo com as mulheres na quarta-feira e a gente conversou um pouco sobre isso, no fato da gente permitir também que o relacionamento da gente amadureça, né? Porque às vezes a gente fica cobrando algumas coisas, mas quando a gente namorava, tu me escrevia mais bilhetinho, ou fazia mais tal coisa para mim, hoje você não faz. Estou falando isso porque eu já fiz isso, gente. Me declaro uma pecadora aqui. Então, quando você começa a perceber que a pessoa está dedicando outro tempo para você e manifestando de outra maneira também o amor dela, porque às vezes a gente não é perceptível também a demonstração de amor da outra pessoa, né? Hoje eu vejo assim, outros detalhes que a gente às vezes não percebe, né? Eu me lembro um dia que eu me senti muito mais apaixonada pelo meu marido, achei tão romântico, um dia que ele estava embalando o nosso filho,
sabe? Para eu poder descansar um pouco, para colocar ele deitar. Então, outras coisas que antes, talvez, às vezes um solteiro está assistindo a gente, está até pensando, não, que coisa, mas nada a ver. Mas quando chegar a sua vez, você vai entender. Porque, na verdade, é um outro processo do relacionamento, né? Está em outro nível, entrou agora amadureceu aquele relacionamento. Então, a gente mesmo precisa perceber que outras coisas vão mudando, né? Ou seja, ô maridão, vocês estão com um filho pequeno e você entendeu o recado, né? Ó, antigamente, flor e cartão ela gostava, mas se você trocar umas fraldas agora, vai ser um auto romântico também, viu? Eu acho que agora, para a gente continuar falando de romance, o pastor Ezequiel até falou, né, da nossa geração agora, e eu concordo muito com isso. Acho que tem algumas coisas que talvez nossa geração agora nunca vai talvez saber desfrutar, como a gente desfrutou, sabe? Hoje tudo muito rápido, às vezes o beijo muito rápido, né? Aquele negócio assim de, meu Deus, só de sentir o calor perto da mão, você tremer. Então, talvez processos que hoje a gente não perceba que os nossos adolescentes têm, infelizmente, né? Porque às vezes é uma intimidade tão extremista, já virtual, e acho que falando disso, acho que a gente podia talvez conversar um pouco sobre essa cultura de romance que Hollywood, que a televisão, que as propagandas até, né, transmitem para a gente. Se o seu amor não for assim, não é romance de verdade. Então, vamos conversar um pouco a respeito disso, para, né, o quanto que vocês acham que isso influencia negativamente, né? Tanto a gente, porque tem mulher que às vezes tem um casamento feliz até ela começar a assistir uma novela lá, e aquela novela, ela começa a fazer comparação com o marido que ela tem em casa, e aquilo começa a destruir o casamento dela. Ou, às vezes, até um relacionamento, às vezes, visto num filme, alguma coisa assim, ela toma aquilo como base e permite que o seu casamento seja destruído, né? Bom, pastora Júlia, é uma grande realidade, né? O mundo da fantasia, com certeza, é muito prejudicial. E é o que a mídia bombardeia hoje nossos jovens e adolescentes, né? Então, quando estou num aconselhamento pastoral para um casal que estão namorando, eu costumo dizer para eles, porque um outro problema que eu vejo também nesse sentido é que o namoro de hoje em dia, você encontra um jovem, vocês estão namorando? Estamos. Quanto tempo? 5 anos. Então, quer dizer, e aí eu falo para os jovens o seguinte, você de fato vai saber quem é fulana depois que vocês estiverem debaixo do mesmo teto. Você, de fato, vai saber quem é o fulano depois que estiverem debaixo do mesmo teto. Então, o que acontece? Esse namoro também tão prolongado, porque o namoro, queira ou não queira, a gente sempre vai mostrar aquele lado, né, vamos dizer assim, o romantismo, o lado, né, toda hora bonitinho, perfumadinho, toda hora limpinho, toda hora cheirosinho para o namorado ou para a namorada, né? Então, vai se levando por uma vida de fantasia. E muitas vezes, quando esse namoro se estende muito também, quando agora, de fato, eles estão vivendo a realidade, então falta estrutura para compreender o que agora é a realidade, né? E é bem isso mesmo, porque num casamento, para ter o final feliz de todos os filmes e novelas, precisa haver essa completude, né? Precisa haver esse romantismo, esse equilíbrio de ambas as partes. Então, com certeza, a fantasia ela tem sido prejudicial, né? Tem sido a causa de muitos divórcios, de muitos até mesmo namorados que acabam terminando o namoro que poderia, né, ter sido um namoro muito próspero, mas porque vivem num mundo de fantasia, né? Querem trazer para o relacionamento aquilo que não é real, né? Porque a gente namora pessoas e ser humano tem defeitos, tem falhas, então cair na realidade realmente é algo assim que tem que ser visto com muito cuidado. Ok, tá bom. Bem colocado, então, essa questão, né? Nós vamos continuar nesse assunto. Eu queria perguntar para o pastor Rogério, para a pastora Pri, né? A Júlia também já falou alguma coisa, de algumas diferenças que a vida, né, tem trazido assim, para a realidade, para os casais. O pastor Ezequiel falou, namoro hoje, né? Vocês acham que, por exemplo, quando vocês têm 15 anos, né, que estão casados, mudou muito
quando vocês, por exemplo, que são pastores, vocês conversam com os casais de namorado, ou jovens estão se casando agora, as pessoas antigamente eram mais românticas ou menos românticas, ou não tem nada a ver a questão do tempo? O que vocês acham sobre isso? Bom, eu acho que mudou bastante, que os jovens de hoje em dia estão... eles têm muita permissão para muitas coisas. Eu não sei como foi o namoro de outras pessoas, mas o nosso foi bastante controlado, né? A gente saía, eu só poderia sair se eu levasse alguém junto, um irmão. Meu pai dizia, você tem 5 minutos para se despedir do seu namorado. A gente só se podia ver na quarta e no domingo. Então, existiam regras. E, às vezes, a permissão que os pais dão para os filhos, às vezes, sabe, quebra um pouco também do romantismo, quebra um pouco das pessoas idealizar um futuro melhor. Eu estava conversando outro dia com um jovem, e ele disse que ele gostava de uma menina. E ele disse, eu penso em casar com ela. E eu perguntei, mas o que você faz? Você está estudando? Sim. Você gosta de estudar? Não. Mas você pretende ter uma carreira, uma profissão? Não é que necessariamente, eu, por exemplo, eu não tinha uma profissão, não tinha uma faculdade, não tinha, né? Mas eu pensava no meu futuro. Até que nós namoramos 4 anos, ficamos 1 ano noivo, projetamos o nosso futuro. O Rogério construía a nossa casa sozinho, ele mesmo pagava, trabalhava para isso. E o nosso casamento, nós 2 pagamos. Né? Então, a gente trabalhava, a gente tinha um objetivo, tanto no secular quanto no ministerial. Por quê? Porque a gente foi encaixando as coisas, qual era o meu desejo, qual era o desejo dele. E hoje os jovens não se preocupam muito com isso. Você pergunta, e como você vai sustentar? Vou morar com os meus pais. A gente sabe que existem pessoas que, por uma necessidade, precisam morar com os pais. Mas a gente sabe que é um grande problema. Né? Você viver enquanto é solteiro, tudo bem. Agora você está levando uma pessoa com outros costumes, com outros pensamentos, começam os atritos. Né? Eu vou, mas onde é que eu vou viver? Como nós vamos viver? Né? Vamos ficar dependendo das outras pessoas? Então, assim, os pais, hoje em dia, não estão criando os filhos para uma realidade. É um pensamento meu, é o que a gente vê na igreja, a gente vê os jovens pensando essas coisas, e a gente fica um pouco assustado. Eu fico um pouco assustada com isso, porque eu não pensava em morar com meus pais. Meus pais disseram, Pri, tem lugar aqui para vocês se vocês quiserem, mas o nosso conselho é que vocês busquem um lugar. Porque se acontecer alguma coisa de vocês discutirem, é óbvio que nós vamos defender você. E essas questões acabam comprometendo o romantismo também, o saudável, né? Aquela que era para acontecer, né? Uma Sim. coisa que eu tenho percebido também que muda muito é a questão da tecnologia, né? Mudou, porque é raro, claro, é raro você ver um casal trocando cartas, isso hoje não acontece. Mas o que a gente percebe? Que a tecnologia, um celular, por exemplo, ele acelerou muito a intimidade do namoro. E daí parece que um pouco daquela ingenuidade, acho que necessária, né, no romantismo inicial, parece que se perdeu. Não sei se vocês concordam com isso, né, ou não, mas pelo menos é a minha percepção a respeito disso, né? Eu penso assim, a gente tem atendido ultimamente muitas pessoas se conhecendo pelo Face, né? É bom? Não é bom, porque a pessoa está lá do outro lado, às vezes em outra cidade, em outro estado, você não sabe como a pessoa é, porque hoje o Photoshop ajuda muito. Né? O Photoshop, as fotos fake que eles falam, ajuda muito as pessoas a ficarem bonitas, a ficarem famosas, a ficarem ricas, e uma realidade que não tem nada a ver, às vezes, com a vida que a pessoa vive. Então, nós temos atendido muitos casos, até de pessoas que namoraram por 3 meses no Face, se casaram, porque não eram daqui, né? Elas vieram, se casaram aqui, e vieram depois pedir conselho, mas daí o negócio já estava feito. Né? Elas não se conheciam, não sabiam nenhuma do passado da outra, ou do presente, ou daquele momento. Então, fica uma coisa assim, muito difícil de resolver, porque é algo que já começa errado.
Ok. Aproveitando que vocês estão falando, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, Rogério e Pri. Vocês tiveram uma experiência de alguns anos fora do Brasil, na Argentina, né? A questão do romantismo dos argentinos para nós, ou seja, uma outra cultura, muda muito? O que vocês acham, pastor Rogério? Pastor Lidiel, muda bastante. O brasileiro ele é mais romântico, o argentino não é. Sério? É. Olha aí. Até porque o... Então, melhores do futebol e no amor, então nós somos. Futebol e amor, é. Então, assim, lá é um país muito matriarcal. Então, mas a mulher domina, né? Então, nossa cultura é totalmente diferente, né? Então, lá a gente, até para ensinar assim, os cristãos lá, vão pela Bíblia, que o homem é o cabeça, assim como o cristão é o cabeça da igreja e tal. Mas para entrar na cabeça deles não é fácil. Tinha uma dificuldade, então, tá certo. Lá na Argentina, o Dia dos Namorados é no dia 14 de fevereiro, né? E assim, ó, para eles, o suficiente é você dar Feliz Dia dos Namorados, que é como conhecido o dia de São Valentim lá, né? Que eles são bem católicos, então eles dizem Feliz Dia de São Valentim. As pessoas às vezes confundem, acham que o argentino é romântico, por quê? Porque o castelhano é um idioma romântico, né? Isso nós temos que reconhecer. O português ele é um pouco grosseiro, né? Mas o castelhano, o espanhol, ele é muito romântico, o idioma. Mas na questão do idioma, sim. Se você quer ir até a Argentina e levar em lugares românticos, é lindo. Você tem a cidade de Tigres para conhecer, que é quase uma Veneza, é lindo. A Buenos Aires, Porto Madeiro, que é um lugar maravilhoso. Bariloche, que é algo incrível, muito romântico para se viajar e conhecer. Muitas pessoas vão a Buenos Aires, né? Porque o nome Buenos Aires é algo já romântico, o nome, né, da cidade. Então, o lugar e o idioma, sim, são românticos, mas o argentino em si, ele não é romântico. Estamos mais românticos, então, né? Falando em romance aqui, né? Eu estava pensando, né? Como às vezes a gente tem uma mentalidade distorcida para isso, né? É tanto cultural como também aquilo que a gente recebe. Se nós formos perceber, no decorrer dos anos, o primeiro romance a gente vem com aquela mentalidade de uma mulher frágil, que de repente vem um homem forte, meio misterioso, que resgata aquela mulher. Ou então aquele romance, esse era o romance que Hollywood apresenta pra gente, né? Aí depois a gente vem com esse romance um pouco mais da Europa, onde é o do amor meio proibido, né? A princesa e o plebeu. Então, assim, esse outro romance que também não caracteriza. Então, na verdade, a gente pode perceber que, mesmo havendo as questões culturais, existe um padrão para o romance de Deus. A gente entende, então, hoje, diante disso que a gente vai conversando, tal, que o padrão que Deus estabelece do romance é a minha preocupação com o outro. Do outro ter a certeza que ele está se sentindo amado. Então, a gente não vai encontrar, muitas vezes, nem no cultural, né? E nem naquilo que a gente consome, na TV ou no, né? E, voltando aqui no assunto que o pastor Lediel tinha comentado, né? A respeito do celular, às vezes dá uma intimidade maior, e às vezes quando a gente fala intimidade, talvez até os jovens, ou até os pais que estão assistindo a gente, mas intimidade não é bom para, né? O problema é o tipo de intimidade que tem. Porque a intimidade que a pessoa tem pelo celular é uma intimidade que ela expõe só o que ela quer também. Então não é uma intimidade muito real. A intimidade que vai gerar força nesse relacionamento é, então, aquela, vamos ver se vocês concordam comigo, é aquela que deixa a pessoa mais vulnerável, é quando ela não tem problema de expor as limitações dela, e ainda assim, diante do outro, ela sente uma segurança. Então, acho que o grande problema do celular é esse, é uma intimidade falsa que você tem, né? De perceber assim que eu sou íntimo, até onde eu quero expor. Até onde eu quero expor. Então, na verdade, é uma intimidade que não é real. Concordo, acho que é desse jeito, né? Desse jeito.
Nós estamos acompanhando aí, o chat está bombando, é isso aí. Depois, no final, nós vamos ali, então, escolher a melhor declaração de amor que vai ganhar um jantar romântico. Deixa eu perguntar para os homens que estão aqui, né, dentro desse assunto que a gente está falando. A gente sabe, né, pelo menos, se supõe que as mulheres gostam de homens românticos, né? Os homens também gostam de mulheres românticas, ou vocês acham que não, as mulheres que gostam mais, os homens são meio frios, não dão muita bola para isso? Vamos lá, pastor Ezequiel. Bom, pastor Ezequiel, eu acho que sim, né, que as mulheres gostam, né, de homens românticos, e como disse aqui até antes, eu acho que é uma via de mão dupla, e tem pessoas que são mais românticos, né, já por natureza, tudo é uma questão, né, tudo ele envolve o romantismo. Tem outros que são um pouquinho mais fechados, né, mas eu acredito que todas as barreiras podem ser superadas, né. Então eu acredito sim que o romantismo ele sempre vai ter espaço, né, por mais que a pessoa às vezes possa até não demonstrar, né, aquela satisfação, mas porque cada um expressa de uma forma, né. Então, às vezes, essa questão de expressar, né, de como expressar isso também pode fazer toda a diferença, né? Mas eu acredito que sim, que toda mulher ela espera, né, do seu amado romantismo. E o homem também, né? O homem, se ele tiver uma esposa que não for romântica, muitas atitudes vão ficar frustradas, né? Porque daí eu acredito que fica uma coisa tão desgastada, né, no relacionamento, porque não é algo para um ano, para 6 meses, é para uma vida toda. Tá certo. Pastor Rogério, homem também gosta de mulher romântica? Também gosta, pastor. Também gosta. Com certeza. Então tá bom. Tá. Podemos entrar no... Pode entrar. Vou entrar aqui, gente, que hoje eu estava em altas pesquisas ali no meu Instagram, né? Aí eu estava perguntando assim para o pessoal. Gente, vocês se consideram uma pessoa romântica? 65% das pessoas que responderam falaram que sim, que elas se consideram. Em seguida eu perguntei se o cônjuge era romântico, né? 68% responderam que sim, que são românticos também. Aí eu fiz uma pergunta, porque normalmente as pessoas falam, né? Ele era mais romântico antes de casar, depois que casou já não é mais tão romântico. E, na verdade, eu fiquei bem surpresa, porque durante todo o dia aquilo estava assim, tipo, 49, 51, e, né? O tempo inteiro entre sim e o não. E 51% dos casais, do pessoal que respondeu a pesquisa, disse que sim, que eles são mais românticos depois de terem casado. E eu fiquei muito surpresa com isso, achei muito legal. Uau, muito interessante mesmo. E vamos aproveitar, então, falar desse assunto. Deixa eu perguntar para o pastor Ezequiel e a pastora Raquel, de nós os três casais, vocês são que mais tempo são casados, 25 anos, né? Como que faz para manter o romantismo depois de tanto tempo assim? Pastor Lidiel, da minha parte, né, não posso falar pela Raquel, mas da minha parte, pois ela fala, né? Mas da minha parte, eu procuro viver cada dia como se fosse o primeiro, né? Viver cada dia cultivando o amor, cada dia lembrando o quanto foi uma caminhada para conquistar o coração dela, o quanto foi difícil, né? Até chegar no momento de ter o sim, até chegar o momento do noivado, do casamento. Então, assim, batalhei tanto, lutei tanto para conquistar o coração dela. Agora é minha, então tem que cultivar esse amor. Então, a questão é essa, pastor Lediel, todos os dias, né? Então, por exemplo, da minha parte, eu procuro fazer isso, né? Com raras exceções lá em casa, pela manhã, todos os dias eu faço café. Mas não só faço café. Eu sei que ela gosta de frutas, então eu descasco a fruta dela, deixo ali, né, as frutas que ela gosta, eu deixo pronto para ela. Ela, às vezes, por que você trouxe chocolate para mim? Porque eu vai acabar com o meu regime, não sei, aquela coisa de mulher, né? Mas eu sei que ela gosta, então eu vou lá e compro um chocolate para ela. Então, por aí eu acredito que o caminho, pastor Lediel, porque não adianta de nada estar aqui hoje num programa como esse, né, com tantas pessoas acompanhando a gente, e aí pintar um quadro que não é verdadeiro. Isso seria triste. E a gente, quem conhece a gente ao longo desses 25 anos, essa semana eu estava pensando, a gente completando os 25 anos de casado, eu estava pensando, ninguém viveu mais tempo comigo
agora do que minha esposa, nem meus pais, nem meus irmãos, ninguém. Ela que mais viveu comigo 25 anos, né, ao meu lado. Então, assim, ó, quem nos conhece sabe disso. A gente é aqui o que a gente é em todos os lugares. Tipo, qualquer lugar que eu vou, que a Raquel não pode ir junto comigo, e ela sabe que eu vou contrariado, né? Contrariado. Para mim, para ser legal, ela tem que estar junto. Uma questão de que é a minha metade, né? Então, se eu estou sozinho, faltou alguma coisa. Então, é isso que a gente tem feito, que eu tenho feito ao longo desses 25 anos, e a gente vive muito feliz. A gente ri de coisas simples. Às vezes, nossos filhos correm lá, mas o que está acontecendo com o pai e com a mãe? Nós estamos lá rindo, brincando e tal. E esse é o caminho. Então, a palavra que eu definiria como a gente se mantém é doação. A gente está envelhecendo juntos. E, como ele disse no começo, a gente lutou tanto, a gente enfrentou tantas coisas juntos, e não é agora, depois de 25 anos, que a gente vai permitir que isso se apague. Então, é gostoso estar junto, a gente... Às vezes eu também preparo alguma coisa ali, uma mesa, enfim, para agradar ele, para a gente se sentir um pouco mais próximo. E, às vezes, a gente, como ele já falou, vem no banquinho da praça, faz algo que, quando, como a Pri falou, no nosso tempo era bem restrito, né? A gente sentar no banquinho na praça sozinhos, né? Tinha muita gente dedurando a gente para o pastor. E era tão desejado isso. E a gente faz isso mesmo. Às vezes a gente vai lá para a praia, é frio, tem vento, a gente só senta numa pedra daquela e fica sentadinho junto, conversando, olhando o mar. E a gente procura, assim, manter isso. E quando alguma coisa não está bem certo, que a gente vê, eu, por exemplo, né, que eu vejo que assim, com o passar dos anos está ficando gasto, que eu queria que ele continuasse a renovar, eu falo. Por exemplo, eu gosto muito de ver como ele está vestido hoje. Eu gosto dele assim, esporte. E demorou, assim, até lá no início tudo bem, né? Ele era novinho, assumiu a igreja bem jovem ainda, então o social me matava. Mas, com o passar dos anos, isso foi caindo, e assim, quando eu não gosto, eu falo, ele também fala. Ele fala da cor da roupa, que não gosta que eu vista. E a gente faz de tudo para um agradar o outro. E a palavra é, sim, doação. E o mais interessante, o mais lindo para mim de tudo isso é que os nossos filhos veem. Eles acompanham a gente nisso, eles veem isso. Às vezes, eles leem os bilhetes, que o Ezequiel ele é romântico e às vezes, bem assim... poeta, exagerado, sei lá o quê. E os meninos olham e daí, eita, o pai tá muito romântico hoje, né, mãe? E é isso aí, esse é meu desejo, que eles copiem. Esses dias até... O que foi, que eu não me lembro agora, que eu coloquei lá no nosso grupinho, que a gente tem nosso ali, né? Que eu falei, se vocês fizerem a metade do que o pai de vocês faz para a mãe, vocês vão ser muito felizes no casamento. Eu não me lembro mais o que era. Não sei se era um café que ele fez especial, que ele faz muito disso. Mas a palavra é isso, doação. Que legal, show de bola, interessante isso, né? O casamento é o primeiro referencial para os filhos, e isso é algo marcante. Na minha casa, né? Eu cresci vendo os meus pais também, assim, com romantismo para com o outro, e também o meu avô para com a minha avó. De deixar recadinho, coisas desse tipo, e realmente faz, eu acho, a diferença, né? Mas legal, questão de atitudes, diálogo, né? Bacana. Rogério, 15 anos vocês estão, Pri, 15 anos, como que vocês fazem para manter o romantismo aí depois de tanto tempo? Como diz a pastora Raquel, não somente se doar, né? Mas eu creio que cultivar o dia a dia. Esse cultivar o dia a dia faz toda a diferença. É muito normal a Pri ir no mercado, quando ela vai sozinha, ou eu vou sozinho, a gente trazer um chocolate, trazer alguma coisinha que ela gosta, então, uma rosquinha para tomar um café à tarde. Então, isso é muito normal, coisa simples, né? Então, eu creio que no dia a dia faz toda a diferença. Eu acho que, como eu comentei no começo, né, é o companheirismo. Acho isso muito romântico, porque existem casais que eles estão juntos, mas não são companheiros, um não ajuda o outro. Eu gosto sempre porque, assim, o Rogério, ele acorda de manhã, ele já acorda feliz.
Então, ele já é falador, ele chega, fala, e é muito ágil. Ele já vai arrumando a mesa, ele já vai fazendo café, ele faz isso, faz aquilo. E quando eu vejo, ele já fez um monte de coisa. Então, é isso, sabe, de ele me acompanhar, ele saber as minhas limitações, eu saber as limitações dele. A gente sentar, às vezes eu estou lá, estou fazendo a minha unha, ele diz, tu não arruma a minha? Eu vou lá, arrumo a unha dele, faço, né? Faço uma esfoliação nos pés, faço na mão, passamos um creme. Então, o cuidado, o companheirismo, a gente está junto em todos os momentos, né? E acho muito bacana. Como o pastor Ezequiel falou, o momento de rir junto, sabe? A gente ri assim, muito junto, conversa, um já sabe o que um outro gosta. E como ele falou, ele vai em um lugar, ele lembra de mim, eu vou em um lugar, eu lembro dele. E essas coisas são legais, cultiva o romantismo dentro do casamento. Exatamente, né? Concordo com todas as colocações, e uma coisa que eu percebo tanto na minha vida quanto sempre que a gente está atendendo no gabinete, né, tratando algum relacionamento de casal ou conversando com alguma mulher que está tendo algum problema, né, é que quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais românticos nós também seremos, porque mais sensível à necessidade do nosso próximo, né, porque a gente entendeu hoje aqui que ser romântico é você fazer a pessoa entender que você a ama, né, a surpreendendo de uma maneira que talvez nem seja tão mirabolante, tão gigante, mas de modo que ela entenda, né? Então, penso que fica bem claro que quanto mais perto de Deus nós estivermos, então, mais nós vamos poder manter essa chama do romance acesa, né, dentro do nosso relacionamento. E legal, que eu acho que aí a gente pode também já caminhar para um final, porque já passamos 1 hora de programa, mas falar sobre essa percepção, né? Essa percepção que a pessoa muitas vezes tem, e é diferente da percepção que o cônjuge tem a respeito de amor, expressão de amor e romantismo. E nós podemos juntar todas as falas aqui. Eu acho muito, muito importante quando a pastora Raquel falou sobre o diálogo. Não, eu abro o coração, eu falo. Eu acho que isso vai construindo a maneira do casal se expressar o amor de uma maneira sólida, firme, e de fato, aonde acontece ali a expressão completa desse amor e o romantismo que o outro espera. Eu sempre, quando dou palestra de casamento, eu digo, né, sobre as linguagens do amor, e a gente sempre destaca 5. Conforme, né, o livro, As 5 Linguagens do Amor, que ficou conhecido mundialmente, né, e ele traz, é um psicólogo, ele traz de uma maneira bem clara, nós vamos falar já sobre esses, mas muitas vezes eu pensava que a principal linguagem de amor da Julie era palavras, e às vezes eu falava muito, mas eu comecei a perceber que ela tinha uma expectativa grande por uma expressão de serviço. E eu sempre nas palestras eu digo, eu posso chegar em casa com um buquê de flores, né, que é a linguagem de amor de presentes. Posso chegar com um buquê de flores, ela até vai gostar. Agora, se a Júlia chega em casa e ela percebe que a louça está lavada, a casa está arrumada, ela se sente muito mais amada. Ela está dizendo aqui que o céu desceu. Por quê? A linguagem de amor de serviço dela está mais aguçada. Eu acho que isso é importante. Nós precisamos, né, desenvolver, amadurecer. E eu falei para ela, ó, conte comigo, porque eu quero melhorar sempre. E acho que esse ano mesmo tem sido o ano que eu mais tenho lavado louça. Eu acho que tem sido difícil um dia desse ano que eu não lavei louça lá em casa, né? É verdade. É verdade. Não, é verdade, sim. E esse ano meu marido está bem caprichoso em me amar, querido. Ai, nós estamos quase agora vamos fazer quase 17 anos de casado, né? 16 anos e meio. E, claro, a gente vai sempre se aperfeiçoando em amar o outro, né? Acho que descobrir a linguagem que o seu companheiro está falando é muito importante. A gente vê 5 linguagens que são listadas, né? Que é a palavra de afirmação, quando a pessoa gosta que você fale,
né? O quanto você ama, o quanto você admira, com elogios, a qualidade de tempo, que é passar tempo mesmo com a pessoa. A que a gente já falou aqui, né? Presentes. Tem gente que se sente amado quando recebe presentes. Não precisa ser coisas caras, às vezes, mas quando a pessoa é lembrada com presentes, ela se sente amada. Serviço, para quem é como eu. E isso é tanto no casamento como fora. Às vezes eu até digo, não sei se é porque às vezes a gente tem muita atividade, né? Às vezes a pessoa diz, ai, como é que eu posso te ajudar? Como é que para saber que você pode... me ajude me servindo em algo, auxiliando uma tarefa que eu tenho, colocando o ombro do meu lado, me ajudando, que eu me sinto muito amada, assim, me sinto muito cuidada. E o outro que é toque físico, né? Esse é o do meu marido. Toque físico, de vez em quando, nem que seja só para fazer assim, ou dar um apertão. Então, você tem que descobrir aí qual que é a linguagem que o seu companheiro está falando para que ele se sinta amado, né? Às vezes a gente conversa com alguns casais e eles estão em tremendo contritos dentro de casa, porque o marido está o tempo inteiro, né? Ah, mas é que eu faço tudo por ela, eu fiz isso aqui, reformei essa casa, comprei isso aqui, e ele agiu nas 4 outras linguagens de amor, mas a daquela mulher era só palavras de afirmação. Então ele fez todos os outros e ela não se sentiu amada, porque a dela era aquela, né? Então, que você possa descobrir, né, a linguagem que o seu companheiro está falando para amar essa pessoa de forma eficaz. Interessante que, né, eu sempre destaco, todos têm as linguagens do amor, as 5 linguagens do amor. Algumas que são, né, mais sensíveis para algumas pessoas. E geralmente tem pessoas que gostam de separar, não, as mulheres são mais dessa linguagem do amor e os homens mais dessa, mas essa não é verdade. Eu conheço muitos homens que a linguagem do amor deles é as palavras de afirmação. É a mulher dar um elogio, coisas simples, nossa, como você tem se dedicado a essa casa, você é um homem maravilhoso. Isso bastou para o homem ganhar o dia. Esse homem vai fazer o possível por você, mulher. Então, a gente precisa, nessa convivência, descobrir. Claro que vem através da convivência, da intimidade, mas também de uma inteligência em você observar, né, como isso acontece dentro do casamento com o seu cônjuge. Nós vamos para a reta final, nós vamos finalizar. Então, antes de nós estarmos orando, abençoando a sua vida, eu quero que os casais, então, dê suas considerações finais a respeito desse assunto. Quero que vocês dêem uma palavra para os casais, as famílias, aqueles que estão nos assistindo, a respeito desse assunto. E depois eu vou pedir para o pastor Ezequiel fazer a oração. Nós vamos para um louvor, e nesse louvor a gente vai analisar, então, as declarações de amor ali, que foi colocado no chat, e a gente finaliza, então, falando quem que vai levar esse prêmio tão especial, quem que vai ganhar esse jantar romântico no restaurante na Moita. Vamos lá? Pode começar? Pri, Rogério. Agradecemos o convite, né, por estar aqui esta noite participando, e quero mandar um abraço para todo o pessoal da Velha Grande, né, não posso deixar de mandar para o nosso setor, e dizer que esse tema abordado é muito bom, né? A gente lembra de coisas maravilhosas e de coisas que ainda a gente pode fazer, né? Dizer ao meu esposo que eu amo ele demais, que ele é um presente de Deus na minha vida, e como eu falei no nosso casamento, que 1 Coríntios, né, capítulo 13, e versículo 13 diz que permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Então, que esse amor possa, cada dia, brilhar mais forte. Olha aí, está forte o negócio. Bom. Eu quero agradecer também a participação, mandar um abraço também ao nosso povo ali do Garcia, e dizer que, aos que nos ouvem, às mulheres, aos homens, aos casais, aproveite esse tempo, curtam esse tempo. Às vezes a gente encontra tantas pessoas com dificuldade no casamento, e muitas vezes eu aconselho assim, ó, ele não é seu inimigo. Você lutou tanto, desejou tanto a viver esse amor, então aproveite, porque a vida passa rápido, a vida é curta. Então aproveite, seja romântico, namore bastante. Esse é o meu conselho para todos. Muito obrigada. Ok.
Antes, então, do senhor orar, pastor Ezequiel, né, a gente quer concluir, antes dessa oração, dizendo para você que está aí, quem sabe, do outro lado, seja um homem, seja mulher, você no casal está dizendo, pastor, mas já passou, infelizmente, né, as coisas aqui no nosso relacionamento se esfriaram. Meu amigo, deixa então esquentar de novo. A gente precisa permitir que esse amor de Deus renove cada dia as nossas vidas, e isso vem fluir no casamento. Coisas simples, detalhes do dia a dia, pode se tornar ali ferramentas para expressar o amor pelo seu cônjuge, pela sua esposa. Essas coisas ajudam a consolidar um relacionamento sólido, maduro, agradável, porque a bem da verdade é que casamento, cada dia que passa, é para ser melhor. Basta a gente seguir os princípios de Deus. E as instruções do nosso Deus para cada um de nós seja melhor, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, e isso abrange todas as áreas da vida, inclusive o amor, o casamento e o romantismo. Maridão, desperta. Esposa, desperta. Vamos fazer a diferença. Eu gostei do que foi falado aqui. A vida passa rápido. A gente tem alguns anos só aqui, por que não viver o melhor momento no romantismo, no casamento agora? Mas já passou 20 anos, 30 anos, 40 anos. Isso prova que esse amor é forte, já resistiu muita tempestade. Aqueça algumas coisas que se esfriaram. Com certeza, os dias que estão por vir serão ainda melhores. Então vamos orar. Pastor Ediel, muito obrigado pela oportunidade, pastora Júlia, pastor Rogério, pastora Pri, por estar aqui. Um abraço a todos os queridos irmãos que nos acompanharam ali do setor Garcia, que estou vendo que tem bastante pessoas escrevendo. E eu deixo aqui, pastor Ediel, um conselho também, já encerrando aqui para orar, que eu vi aqui que tem muitas frases muito bonitas aqui, vai ser difícil para definir, mas você homem, você mulher, não vale só escrever aqui, diga isso para a pessoa que você ama, tá? Não esqueça disso, não é só para ganhar um jantar não, tem que dizer isso para ir para a pessoa todo dia, tá ok? Deus abençoe. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, e nessa oração, Senhor, pedir a tua bênção sobre todos os que nos acompanham, também aqueles que não estão nos acompanhando por algum motivo. Senhor, eu peço a bênção desde aqueles que estão iniciando o namoro, a vida a dois, como aqueles que já estão noivos, aqueles que já estão casados. Eu peço que a tua bênção, Senhor, seja completa sobre a vida desse casal, que eles possam, com a tua graça e com a tua bênção, viver dias felizes, abençoadores, e que eles possam descobrir a cada dia, Senhor, que é possível ter um relacionamento feliz, abençoado, um lar abençoado, uma família abençoada, que é possível sim o nosso lar ser um pedacinho do céu, tendo a tua presença, tendo o respeito, o amor abundando, Senhor, dentro dos nossos corações. E, Senhor, que a cada dia, Senhor, essa união entre esse homem e essa mulher possa, Senhor, ser fortalecida, possa ser agraciada com todas as sortes de bênçãos dos céus. E para aqueles que já têm os seus filhos, que possam também, Senhor Jesus, continuar sendo um exemplo de coisas boas, para que esse filho e essa filha possa copiar, possa andar no mesmo caminho, e assim também